Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Depois do vídeo passado, onde a gente falou sobre ação, onde eu relatei para vocês que iniciei meus investimentos basicamente apenas com ações, inclusive faltou responder uma perguntinha lá, Foi um erro começar apenas com ações? Depende, Hoje eu vejo, inclusive, com muita maturidade, que na verdade foi uma falta de maturidade naquela época, Achei que ali ter 10 ações diferentes era o suficiente para estar diversificado e depois eu entendi que era necessário abrir esse leque para, por exemplo, fundos imobiliários, ter um pouco também de criptomoedas, tem espaço para tudo isso na carteira e isso sim é uma diversificação de fato. Mas hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários, que não são os melhores ativos do mundo, mas tem um papel importante, de montar ali uma renda passiva mensal, A vantagem dos fundos imobiliários é que eles pagam dividendos mensais e uma renda previsível, Basicamente o mesmo valor todos os meses. Então, sem muita enrolação, vamos ver aqui a minha carteira, O que chama a atenção aqui, Eu tenho 7 ativos diferentes, o valor total está coberto, uma variação negativa de 7,43%. Então significa que de todo o valor que eu comprei esses fundos imobiliários, eles caíram mais de 7%. Se fosse para vender todos eles hoje, estaria com prejuízo aí de mais de 7%. Porém, minha rentabilidade está em mais de 5%. Então, quando a gente considera também os valores que eu recebi de dividendos, está positivo, O saldo está positivo em 5%, beleza? Porcentagem na carteira, 36% e o ideal é 28%. Isso daqui a gente já viu, Quais são os fundos imobiliários que eu tenho então? O Snag 11, salvo engano, é a minha maior posição. Variação negativa de 3,93, mas uma rentabilidade de 15%. Ganhei 15% aí em cima do que eu investi, tá ótimo. XPML11, variação negativa de 12% e uma rentabilidade ainda negativa, mas isso aqui é questão de tempo. Mais alguns dividendos caindo na conta e com certeza a rentabilidade já fica positiva, tá bom? Vamos falar também sobre, olha só, o PVP, o P sobre o VP. O que é isso? É o preço sobre o valor patrimonial. Quando está abaixo de 1, significa que você está comprando na promoção. Se o fundo deixar de existir, o patrimônio dele, o valor que a gente está pagando pela ação aqui, corresponde a 95% do patrimônio que ele tem. Então, se a gente vendesse tudo lá, se ele saísse vendendo todos os imóveis dele, a gente receberia mais do que o que a gente está pagando na cota. Então, isso daqui significa uma promoção de 5%. Você está pagando 5% mais barato. O XPML11 está com uma promoção de 12%. Você está comprando 12% a menos. O dividendo, do primeiro aí do Snag 11 está em 13%, do XPML11 10%, E aí a porcentagem na carteira está em 7% e 6%. O meu objetivo é ter 4% em cada um desses ETFs, tá? Então tá na ordem mesmo daqueles que estão maiores aqui na minha carteira. O próximo fundo imobiliário aqui que a gente vai analisar é o KNR11, Variação negativa de 8%, porém rentabilidade de 1%. Ótimo. PVP em 89 significa então um desconto de 11%, dividendo em 8%, E porcentagem na carteira 5,87%. Beleza. Então o que eu mais comprei foi Snag, Ele é um fundo de base 10, mais fácil de comprar ali também todo mês uma sobrinha, então por isso que ele tem mais do que os outros. Mas na média, veja que está todo mundo aí entre 6% e 5%, Então tá bem equilibrado aí os meus investimentos dentro dos fundos imobiliários. BTLG11, um fundo também que eu gosto muito, variação de apenas 1% negativa e rentabilidade de 14%. HGLG, 3% negativa a variação, basicamente 4%, porém uma rentabilidade de 12,5%. Os dois fundos estão praticamente no seu valor patrimonial, Mais dividendos na casa de 9,42 e 8,34. Bom também, A gente tem que lembrar que existe essa dúvida, a taxa Selic tem 15%, então um dividendo de 8% é pouco. Mas historicamente o fundo vai manter provavelmente esse histórico aí de 8%, 9%. E a taxa Selic? O primeiro fator taxa Selic em 15% vai quebrar o país. É péssimo pra gente. Inflação alta, Então o país não pode sustentar uma taxa de juros alta por muito tempo. O impacto disso aí é muito mais prejudicial para a gente. E no longo prazo, a taxa de juros não vai se sustentar alta dessa forma. Então, por isso que é importante a gente diversificar. Pode ter renda fixa atrelada aos 15%? Pode.
mas o ideal é ter outros ativos também. VISC11, né? O fundo imobiliário de shoppings. Aliás, variação negativa em 13%, mas a variação está positiva em 1%. Então, excelente, né? Olha só para vocês verem a diferença da variação para a rentabilidade. Enquanto a variação está muito negativa, a rentabilidade já está um pouco positiva, já virou a chave. Dividendo de quase 10% e ainda um desconto de 17%, certo? Para a gente fechar, o fundo de papel da Suno, né? O SNCI11, variação negativa, rentabilidade positiva, desconto de 10% aqui e dividendos em quase 14%. Fundo de papel, tá? Fundo de papel, paga-se mais dividendo, porém tem um risco maior também, né? Então, dividendo maior, risco maior. Isso aí é sempre, né? Dividendo menor, risco menor. Vejam como eu disse para vocês, a porcentagem na carteira está bem equilibrada, né? O Snag 11 um pouquinho mais, 19%, um pouco a mais então, e os outros aqui, ó, basicamente todos com 16% a 15%, e o fundo de papel que eu acabei de colocar, comprei poucas cotas, né? Acabei de colocar na carteira, então ele, obviamente, tem uma porcentagem, né? Uma fatia bem menor dessa pizza aí. Beleza. Como que tá a minha diversificação por segmento? Shopping e varejo tá em 31%, né? Logística também 31%, ou seja, aqui tem dois FIIs de shopping, 2 de logística, um Fiagro, que é o da Suno também, né? Tanto o Fiagro quanto títulos aqui que é o de papel, né? São fundos administrados pela Suno. Inclusive eu estava até pesquisando agora o MXRF11, né? Que é um dos grandes fundos imobiliários do Brasil, muito famoso, e estou pensando em substituir esse da Suno por ele. Inclusive já deixo aqui, né? A solicitação para vocês. Deixem nos comentários qual que vocês preferem, esse fundo de papel da Suno ou vocês trocariam ele pelo, não é XP611 não, fugiu o nome, eu estava estudando ele. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, já para a gente poder criar, né, fomentar esse debate aqui. Qual dos dois vocês teriam? Ah, tá. Ou o da Suno, né, o que eu falei para vocês, SNCI11, ou... Não, mas esse daqui eu... Ah, tá. É que eu confundi ali o XP com o MXRF11. Eu tinha falado certo naquela hora. Então, são 2 fundos de papel e que, nesse momento, eu me encontro um pouco na dúvida. Eu mantenho o da Suno, que é esse daqui que eu já tenho, ou eu troco por esse. Ter 2 de papel não é meu objetivo. Eu prefiro ter apenas um, né, dentro da diversificação de setores, ter apenas um dele. Também tem apenas um híbrido aqui, tá bom? Lembrando que o de papel também é um só, mas a porcentagem está menor, porque é esse caso que eu comprei agora recentemente, então tem realmente uma porcentagem menor. Eu queria colocar aqui para vocês também um gráfico sobre os dividendos que eu recebi, mas lá no Investidor 10 eu não achei um gráfico específico, né, com os valores disso daí. Então o que eu trouxe aqui para vocês? Ah, tá. Antes dos dividendos, tem a evolução do patrimônio. Para mostrar para vocês que eu comecei, né, devagarzinho aqui nos fundos imobiliários. Comecei no mês 12 de 2023, como eu havia dito, e eu dei um salto aqui, ó, no mês 3 de 2024, né? Então, 3 meses depois de entrar nos fundos imobiliários, eu falei, opa, esse negócio é bom. Vou aumentar o aporte, e aí foi quando eu aumentei mesmo posição. E aqui vocês vão ver, ó, novamente, como eu mostrei no gráfico anterior, todos os meses aqui praticamente no negativo, né? Só que isso daqui é a variação. Como vocês viram lá atrás, minha rentabilidade está positiva. A variação realmente está negativa em 7%, tá bom? Então esse gráfico aqui está mostrando a variação negativa. Porém, a rentabilidade, que é considerando que eu ganhei desses fundos, no final das contas está positivo, está tudo bem. Beleza? Qual que é a média de dividendos, então? Olha só, lá em 2024 eu recebi dividendos apenas em um mês, né? Não foi esse valor que eu recebi, essa média aqui, é porque dividiu nos 12 meses, o que é, né, entre aspas, errado, já que eu investi apenas em um mês, mas a média, né, seria de apenas R$1. Veja que para 2024, a média já saltou para R$88. Esse ano já subiu mais um pouquinho e a média já encontra-se aí em aproximadamente R$100 por mês recebidos de fundos imobiliários, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo, né, falando sobre os fundos imobiliários. Como eu disse para vocês, não é o melhor investimento do mundo, mas é importante ter nessa nossa estratégia de diversificação na carteira. Lembrando que atualmente eu estou com 36%, mas minha ideia é ter 28%, sendo cada 4% em cada
fundo imobiliário, tá? Aí às vezes eu fico pensando, poxa, eu poderia colocar um 8º fundo imobiliário aí na minha carteira, mas para isso, como eu quero manter 4% em cada um, eu tenho que ou diminuir para 24% ou 32%, né? Para manter todos com 4%. Então, até então, segue a nossa estratégia de ter 7 fundos imobiliários, totalizando aí 28% da carteira, beleza? Então fica aí agora aquele recadinho para vocês, deixar o seu comentário, comente aí se você já tem fundos imobiliários, se você pretende ter, né? Se você pensa, se você gosta, né, do segmento de shoppings, logística, o que é que você investiria aí dentro dos fundos imobiliários, tá? Então deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!